Antes de assumir os trabalhos, nós temos dois avisos. Primeiro, que nós arrecadamos alimentos para 5 famílias que nós estamos distribuindo no município de Arroio do Sal. E quem puder pode trazer o alimento ou pode doar, não esquecer, se não tiver como trazer, pode doar que a gente, 5, 10 reais, qualquer valor, pode dar daí botar para a cesta básica, daí a gente anota ali, ou fazer um Pix também, daí no Pix só escreve lá, cesta básica, que a gente sabe que aquele valor ali é para comprar alimentos, disponibilizamos um trabalhador para comprar e juntar e fazer as cestas básicas para nós distribuirmos. Todo mês, no momento nós temos 5, né? 5? 5. Tá? Outro aviso é que em setembro, na última semana de setembro, do dia 25 a 30 de setembro, vai ser a Semana Espírita de Arroio do Sal. Tá? No dia 20, na segunda, 25 e 26, vai ser na Laia Vigiai, no centro. Dia 20, na quarta e quinta, 27 e 28, vai ser no Caminho da Luz, lá na Anambaia. Os últimos 2 dias, dia 29 e 30, que é sexta e sábado, vai ser aqui no nosso Portal da Luz, aqui na Rondinha. Tá? E naquela semana não vai ter na quarta-feira aqui. Aí vai ser lá na Anambaia, certo? Mas aí, quarta de manhã tá mantido. Não, só à noite não vai ter o trabalhos. E nessa semana também não vai ter passe, não vai ter só palestras, vai ter expositores que vão vir para fazer a exposição. Tá? Então, vamos nos concentrar, vamos pedir o mundo espiritual, cada um dos nossos mentores, a equipe de elite da Sanuf, que faça a limpeza, que leve nossas energias negativas para o espaço, transformando elas em energia positiva, em luz, que volte para nós em formas de amor, em forma de fraternidade. E assim, em nome de Deus, de Cristo da Caridade, vamos abrir os trabalhos desta noite. A nossa irmã Ida vai fazer a leitura do Evangelho, a nossa irmã Ari depois vai fazer a exposição da noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos ver do Evangelho, capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Item 1. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele fez o sol se levantar para os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não o fazem o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não o fazem? E eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 20, 43 e 47. Se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aquele que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se não emprestais, senão aqueles a quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem esperar nada de volta, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis o Filho do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Lucas capítulo 5, versículos 32 e 36. Que assim seja. Boa noite a todos.
reunitimos aqui nessa casa, conectados com a espiritualidade superior, a fim de colhermos, né, elementos de renovação, ampliando nossos horizontes, renovando sentimentos, a fim de que alimentemos nossa alma, para daqui sairmos mais dispostos e comprometidos com o bem e com a fraternidade. Então, hoje, nós vamos falar sobre amar os nossos inimigos. O tema dessa noite, dentre as lições, né, do Evangelho, talvez ela seja um dos maiores desafios, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito importante. É o desafio mais importante. Propomos a refletir sobre aquela orientação de Jesus do Sermão do Monte, ou da montanha, né? Sermão do Monte. Amai os vossos inimigos. Não estou nem tremendo. Tenho certeza que para nós, na prática, né, talvez seja um pouco difícil, porque o Evangelho diz isso. Mas, visto estarmos em um mundo ainda de provas de expiações, né, onde ainda existe muita maldade, egoísmo, orgulho, né, então, todas essas coisas fazem com que a gente, quando nós chegarmos lá no amar nossos inimigos, a gente vai ver. Não é tão simples assim, né? Que a gente está amar vossos inimigos, está tudo bem, né? Mas, naquele tempo, né, lá, milênios atrás, perdoar o inimigo, o que era? Era sinal de fraqueza. Aqueles lá, fortes e coisas, se fosse perdoar alguém, o fulano é fraco, é covarde, assim é que eles pensavam. O orgulho impedia que eles perdoassem as pessoas. O que nós queremos para o nosso inimigo é vingança, né? O orgulho impede que perdoe, né? Então, assim, se tem um inimigo, tomara que se rale, né? As pessoas dizem, tomara que tenha, né? E a gente não, naquele tempo, será que hoje também não? Será que era só há 2000 anos, 2000 e poucos anos, né, atrás? Tenho certeza que para nós a prática talvez seja uma das mais, difíceis, né? Difíceis. Então, o que manda, o que significa, na verdade? Como fazer a nossa vida do dia a dia para perdoar? Porque a gente sabe que não é fácil, é difícil. Amar o que não nos ama é difícil. E o que nos ama, como dizia ali no Evangelho, né? Aí é fácil. Amar os filhos, amar o marido, né? Isso é fácil. Mas amar um inimigo é mais difícil. Bom, então assim, o que a gente pode fazer? Perdoar. Diluir dentro de nós, né, toda a memória negativa do fato, daquilo que aconteceu. Porque se a gente está com raiva de alguém nos fez alguma coisa. E se essa coisa que nos fez ficar dentro da gente, é grave. Então, assim, imaginem a gente botando café com leite numa xícara e botando açúcar, ou outra coisa e mexendo para diluir. Diluir de dentro da gente aquilo, juntar, entendeu? Que aquilo se junte, mas que não fique aquilo como se fosse petrificado aquilo dentro de nós. Então, assim, vamos tentar fazer isso. Difícil. Talvez, não sei se o exemplo que eu dei foi bem claro, assim, para diluir. Vamos diluir essas coisas que tem negativa dentro de nós e lembrar do fato sem sofrer. Porque quando a gente odeia alguém ou que não gosta de alguém, toda vez que nós lembramos, aquilo dói. E aí passam-se anos, a gente lembra, dói. A gente só vai perdoar o dia que não doer mais.
Mas o que a gente tem que fazer quando dói? Pois é. Um atributo, né, na verdade, essencial, que eu já falei, é desenvolver e manter em nós a capacidade de perdoar. Perdão não é uma simples frase ou palavra. Ai, perdão. Ou então, ai, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Ou então, te perdoo, mas não aparece perto de mim. Né? Fica o mais distante que puder. E, então, assim, ó, às vezes a gente diz que perdoa, mas tem que saber se o coração perdoa. E quando a gente não perdoa, não é azar dele. Né? Porque até pode ser, porque as nossas energias, né, que a gente sabe que a gente tem, emana e, né, e aí as pessoas até às vezes se sentem mal nos ambientes onde está a pessoa que odeia, né, faz de conta que estão na mesma sala, ou que tem raivas, né, e aí aquela energia chega, eu acho, um pouco nele, porque ele começa a se sentir mal. Agora, pior em nós, muito pior em nós. Nós, aquilo fica sempre, é como eu disse, pode passar anos e anos, mas aquilo vem. Então, o diluir, na verdade, é não ficar segurando e não ficar com aquilo dentro de si. É difícil, é fácil. Não é. Evite perdoar, mas nunca mais quero te ver, é o que eu já tinha te dito. Não rejeitar ele por completo, porque se resume a um gesto, um sentimento por alguém que falha, afinal ele é filho de Deus também, né? Então, assim, ó, a gente tem que ter a certeza de que quando a gente está olhando para alguém que a gente não gosta, ou a gente está fazendo uma maldade, ele é de Deus também. Às vezes também foi aquele erro, naquele momento, ele não estava bem e a gente não tem condições de pensar assim, mas no trabalho, por exemplo, alguém está mal no trabalho, a gente diz assim, mas fulano hoje está não sei o quê, mas e se ele brigou em casa? E se ele tem um filho que ele não tem com quem deixar? E aí corre antes de vir para o trabalho e chega desesperado e às vezes tem uma atitude assim com a gente, o que a gente faz? Fica julgando já e já fica com raiva da pessoa, e nem a pessoa, na verdade, não, entendeu? Ela tem os problemas dela, assim como nós temos os nossos. Talvez a gente também tenha dias que não esteja bem. Claro que eu sei que o temperamento de cada um, né? Um é mais explosivo, o outro menos, isso aí... cada um sabe de si. Eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas que a gente tem que ter mais presente na gente. A gente tem que se conhecer. Porque às vezes a gente não se conhece. Né? E aí se dizem alguma coisa pra gente que a gente não gosta muito, né? A gente já fica, né? Já fica todo... Mas não, às vezes eu sempre digo que é a ruminação mental. O que a gente faz quando dizem alguma coisa pra gente? A gente vai pra casa na hora, com uma raiva. Aí tu vai pra casa e aquilo, não. Né? Rumina na cabeça, rumina aquilo lá. Né? Eu digo que é a ruminação mental. Então, vamos ruminar, mas vamos engolir se é para nós. Engolir no sentido, né, de que às vezes a gente fala, fulano tem razão, eu faço isso mesmo. Então, isso já é um pouco de autoconhecimento, né? Eu sei que quando disserem isso ou fizerem aquilo, eu vou ficar bravo e vou, né? E assim, esse autocontrole que a gente tem, e de muitas outras coisas, não só disso, né? Em casa também, que eu acho que a gente sempre fala aqui, né? Eu vejo os palestrantes aqui falando, né? Que em primeiro lugar é a nossa família. Aí a gente é educadinho com os outros, mas em casa o marido não é bom para a mulher não é boa para o marido, xingam os filhos, tá bravo com a mulher? Xinga o marido. Ou então o marido tá bravo com a mulher, xinga os filhos, não é assim? Para se vingar, né, daquilo. Então, assim, ó, claro que ninguém aqui nunca fez isso. Tenho certeza absoluta, até porque, né, eu também nunca fiz. Mas, enfim. Então, isso é uma coisa que é difícil. Não estou dizendo que é fácil. E eu não estou dizendo para vocês todos, estou dizendo para mim. Principalmente porque eu me conheço, né? E eu sei. E uma coisa, assim, que eu posso falar para vocês, assim, sempre antes de dormir, né? Quando a gente faz a nossa oração,
gente peça, né? Que Deus nos ajude, que Deus amacie nosso coração, né? Que quem vai ficar doente somos nós. Quando a gente tem muita raiva de alguém que a gente não perdoa, você sabe as doenças que vêm. Então, às vezes a pessoa está doente, mas não é doente, fica doente do corpo, né? Mas primeiro do espírito, né? Primeiro da... Então, assim, sempre procurar não humilhar os outros, né? Porque a gente, às vezes, na vingancinha aquela, a gente dá uma humilhada bem bonita na pessoa. Bom, onde mais que eu estou? Então, assim, ó, o que é esse perdoar os nossos inimigos? Será que a gente não pode começar hoje? É um convite, né? Vamos começar hoje. Vamos começar hoje aos pouquinhos. Porque assim, ó, ninguém dorme ruim e acorda bonzinho. Isso não é verdade. É um exercício. Se alguém quer ganhar uma medalha de natação, ele tem que exercitar e fazer como é que a gente diz? Preparação. Isso. Tem que fazer todos os dias, né? Porque senão ele não vai ser campeão. E eu acho que se a gente tiver um propósito, né? Só esse, que todo mundo diz em todos os livros que eu pesquisei, todos dizem que é um dos piores. Esse não perdoa o inimigo. Então, é um convite para nós todos, né? Vamos começar hoje, não vamos deixar para amanhã, né? De perdoar. Às vezes a gente não simpatiza muito, não sabe nem porquê, né? Mas a gente sabe, quem está nessa casa, né? Quem é espírita, sabe, né? Que existiram outras vidas e que a gente está aqui, e às vezes aquela pessoa que a gente não perdoa foi uma pessoa que nos fez alguma coisa, né? Em outra vida, e aí a gente traz aquilo com a gente. Então, assim, ó, vamos... tem um pedaço aqui que diz assim... Peraí, deixa eu ver se eu botei aqui. Tomara que eu não tenha esquecido nenhuma folha. Onde é que está? Não, vamos lá então. Para não perder o fio da meada, senão eu posso sair muito da... Né? Quem está aqui na frente sabe que às vezes a gente sai um pouco. Então, assim, fica o convite, né, para nós fazermos isso. E cada vez que vocês vierem aqui nas quartas-feiras, vocês pensam se já melhorou um pouquinho. Né? Porque nós também estamos aqui para evoluir. E que se a gente tem, assim, nós não, todo mundo, está aqui para evoluir, a gente sabe disso. Mundo de provas e expiação, ainda tem muita maldade. Vocês podem ver, assim, as guerras que ainda tem, né? A polaridade dos partidos políticos, que às vezes as pessoas ficam bravas com as coisas, os times de futebol, todas essas coisas que dá briga. Às vezes tu briga com o vizinho porque o vizinho soltou um foguete porque um dos times dele ganhou, entendeu? E já fica com raiva, já fica aquela coisa. Então, assim, ó, tem tantas coisas, por exemplo, assim, simples e que nos deixa, né, com raiva, nos deixa desestruturado, né? Então, vamos perdoar nossos inimigos. Vamos perdoar nossos inimigos. Cada um já pensou agora quem é o seu? Ou não tem nenhum? Começa agora, então, como é que é? Emanar amor para ele, para esse inimigo. Emana amor para ele, luz, né? E para a gente também. Né? Porque assim, ó, quando diz perdoar os nossos inimigos, tem aquela outra, amar ao próximo, amar a Deus primeiro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é nosso inimigo, vamos dizer, né? Então, se eu não amar a mim mesmo, eu nunca vou amar ninguém. Então a gente tem que se amar. E às vezes a gente não se ama por pouca coisa. É por não se conhecer, é por a infância às vezes que a gente pensa que, mas o que eu tenho? Eu tenho tudo hoje, né?
Mas a gente sabe que quando a gente era criança, às vezes ficam muitas marcas. Né? Eu digo que a bagagem que a gente traz, o que a gente traz na nossa mochila, que nem eu digo, né? São coisas que às vezes vêm, né? Às vezes são de outras vidas, às vezes é dessa mesmo, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Então, por isso que eu estou falando. Primeiro nos conhecer, nos amar, depois amar o próximo e depois o inimigo. Né? Eu tenho certeza que amar o inimigo talvez seja mais difícil. Não, amar a si mesmo, eu acho. Olha, gente, tem muita gente que não se ama nada. A gente tem que se amar. Não interessa se é rico, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho bens materiais ou não. Né? Se a gente tiver um espírito bom, né? Se a gente for uma pessoa que é caridosa. Né? E o que é caridade? O que é caridade? Caridade é eu dar esmola na sinaleira? Também até pode ser, mas não é isso. No tempo de Jesus lá, o que os discípulos faziam? Eles saíam pregando, né, em nome de Jesus, não era? Falando para as pessoas, e as pessoas vinham vindo, porque iam conhecendo a palavra, né, de Jesus. E nós fazer caridade é trazer as pessoas, amigas de vocês que estão sofrendo. Quantos amigos de vocês que às vezes estão sofrendo e vocês não sabem o que fazer? Porque às vezes a gente não tem o que fazer mesmo. Mas o que a gente vai fazer? Vai na casa espírita. Né? Vai na casa espírita. E isso é caridade. A gente pensa que não, mas é caridade. Ou então a gente ouvir as pessoas. Né? Às vezes as pessoas são desesperadas para falar com alguém, para contar para alguém alguma coisa assim, e ninguém dá bola. Então vamos ouvir que é caridade. Né? Então a gente pensa que caridade é uma coisa muito grande, assim, que eu tenho que tirar, sei lá, né, e dar para alguém. Não, é essa caridade que a gente fala. Então, se eu tenho caridade, vamos ter caridade com o inimigo também. Que mais? Vamos lá, se eu acho, se eu não me perco aqui. Vocês sabiam, né, que os primeiros cristãos, como eu estava falando antes, que eles se reuniam, era exatamente para isso, porque eles tinham fé e eles queriam conhecer a palavra de Jesus. Então, mais uma vez eu convido. Vamos começar hoje? Às vezes é por nada, é sogra, que às vezes não incomoda, que a gente não gosta. Às vezes é sogro, que o sogro ainda fica mais assim, mas a sogra... E ainda mais que quando é homem, filho homem, né, a esposa tem mais ciúme. Porque, o bolo da minha mãe é tão gostoso. Aí tu faz um igualzinho da mãe e eles não elogiam. Não elogiam o bolo da gente. Daí dá vontade de dizer assim, vai lá comer o bolo da tua mãe, então. Eu não faço mais. E eu estou olhando ali o relógio. E o que mais vamos falar sobre? Sobre o amar, perdoar os inimigos, né? Perdoar os inimigos. Eu tenho que dar exemplo de si, né? Eu tenho uma pessoa só na vida que eu não... Aquela pessoa, sabe, quando tu não é nem ódio, nem raiva, nem fez nada. Aquele de graça. Eu trabalhei tanto para isso, gente. Agora eu já olho para a criatura, não sinto mais nada. Entendeu? É tão bom o alívio que a gente sente. Vocês não fazem ideia que alívio que dá por dentro da gente quando tu consegue perdoar. Né? E às vezes tem pessoas do lado da gente que nos amam tanto e que a gente não sabe ser grato, não sabe perdoar. Né? Então eu acho que esse aprendizado do perdão a gente tem que levar firme, para perdoar. O meu coração transborda de alegria quando eu vejo
tão bom a gente ver a felicidade, o olhar das pessoas. As pessoas mudam a fisionomia, né? Não ficam aquela cara de amargura, aquela cara de tristeza, assim, né? Eles ficam com aquele olho brilhante quando perdoam alguém, né? Então, vamos deixar nossos olhos brilhantes, né? Vamos perdoar. E se a gente não gosta muito, faz força para gostar. E vai gostar. Vamos diluir. Gente, eu terminei aqui. Desculpa, eu não estava preparada. Né? Eu não estava preparada para fazer a palestra, me pediram, agora eu fiz. Muito obrigada para vocês, uma boa noite, né? E fiquem com Deus. Sim, seja. Obrigado, Marilyn. Agora nós vamos ter uma radiação para os lares. Nesse momento, a gente pede que se concentre. Eu vou fazer a oração de São Francisco. E cada frase, cada palavra, vocês mentalizem alguma pessoa, alguém que precisa de uma energia, ou nós mesmos, tá? E pode pensar, se não tiver ninguém que esteja enfermo, ninguém conhecido que precise de esteja um problema de relacionamento, um problema econômico, um problema de saúde, você pode pensar, mentalizar uma casa de detenção, um hospital, um orfanato, que também essas pessoas estão recebendo, essas almas estão recebendo também essa energia. Então nós vamos fazer, nós nos concentramos aqui e vamos fazer. A oração de São Francisco diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Vamos agora ao passe decorrente.